Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam cada um de vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra na continuidade da série Páscoa, né? Na semana passada nós concluímos a série Páscoa e agora eu quero pegar uma passagem do povo de Israel num episódio depois de ter sido liberto do Egito. Quero pegar a passagem que está lá em Números 13, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vamos orar por esse tempo, consagrando, pedindo que o Senhor opere nas nossas vidas, que a palavra penetre profundamente em cada um de nós e o Senhor produza o resultado que lhe agrada. Tá? Obrigado, Pai, por esse tempo, por a oportunidade de estarmos juntos. Pedimos que, ao nos expormos agora a Tua palavra, que o Senhor trabalhe em cada um de nós, Senhor. Produza em nós o resultado que te agrada, liberta-nos, ensina-nos, confronta-nos, exorta-nos, levanta-nos. Pai, seja com cada um segundo a necessidade pessoal e que o resultado seja do teu agrado. Essa é a nossa oração. Eu peço que não seja um empecilho para os meus irmãos de forma alguma, e que toda a honra, toda a glória desse tempo sejam creditadas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse episódio aqui que nós lemos, né, essa passagem, ela fala o Senhor falando com Moisés quando o povo estava de frente ao Jordão e Deus manda que Moisés envie homens, né, para espiar a terra de Canaã, que é a terra que Deus havia prometido, né? Que é uma terra que estava ocupada. Deus já havia avisado ao povo que daria essa terra a eles, mas não daria toda de uma vez, que seria gradual, que seria com eles. Mas esse era um momento chave na vida de Israel. Mas eu quero abordar com você ainda, antes de abordarmos essa passagem especificamente e as seguintes a ela, como foi o comportamento do povo desde que saiu do Egito. E eu vou pegar algumas passagens, eu não vou citá-las, mas estão no livro de Êxodos e algumas no livro de Números. Tá? Você lendo, você vai acompanhar, vai poder pegar essa sequência que eu vou comentar aqui. Eu pensei alguns pontos importantes do comportamento do povo nessa jornada, como o povo se comportou, né? E para nós termos uma noção o que Deus estava querendo fazer com o povo. Primeiro, o que Deus estava querendo fazer com o povo. Deus havia libertado o seu povo, né? Levantou Moisés, atendeu o clamor do povo, libertou-o do Egito, e Deus agora quer conduzi-lo a uma terra que ele havia preparado para esse povo. Mas esse povo havia ficado cativo por muito tempo, privado da liberdade, privado das próprias decisões, da vontade própria, da autonomia, e Deus precisava prepará-los, né? Precisava se revelar a eles, tornar clara a eles a sua vontade, como ele queria que eles vivessem, o que queria que eles fizessem, o que queria que eles revelassem ao mundo. E Deus pega então esse povo e na jornada Deus vai se revelando e vai tratando o povo. E poucos dias depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles chegam a Mara. E ali havia águas, mas as águas, eles não podiam beber as águas porque as águas eram amargas.
e o povo murmurou contra Moisés. Aqui nós costumamos ver algumas características, né? As pessoas se rebelando. Elas não reclamavam diretamente de Deus, mas reclamavam do líder que Deus havia colocado sobre elas. E reclamavam dele, da sua liderança. Será que ele realmente sabia o que estava fazendo, né? O que haveremos de beber? Então Moisés vai até o Senhor, e o Senhor lhe revelou que, jogando uma determinada árvore nessas águas, as águas se tornariam doces, e eles puderam beber, né? E ali o Senhor deu estatutos e deu uma ordenação e provou o povo, né? E falou o seguinte: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus revelando a eles, né, que ao povo que ele toma para si, que a esse povo ele queria obediência, desse povo ele queria obediência, ele queria se revelar a esse povo, e usar da vida desse povo para se revelar aos outros povos, para se tornar conhecido. E ele fala assim: se atento ouvires a minha voz, né? E fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardarem os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Era Deus se revelando, falando, né, como funciona o nosso relacionamento, o relacionamento daquele povo com ele. Quais eram os critérios? E aqui já começa a colocar o seguinte, né? Eu vou me dar a conhecer, vou revelar os meus mandamentos, o que eu tenho como mandamento, como prioritário a vocês, vou colocar estatutos, né? E se vocês forem obedientes a eles, derem ouvidos, né, ao que eu falo a vocês, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Vocês serão um povo protegido, blindado. Ok, mas o povo já tinha mostrado a sua dificuldade com esse processo de sair do Egito, né? E eles caminham mais um pouco. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Aqui eles estavam caminhando, com certeza houveram necessidades, faltou, a comida estava escassa, e eles começaram a reclamar, murmurar de novo contra Moisés e contra Arão. Falaram: esses caras estão errados, não é possível. Não foi Deus que os enviou, ou eles se equivocaram, eles não estão ouvindo Deus direito. Mas nós saímos ele falou assim: melhor para a gente era ter morrido pela mão do Senhor mesmo, mas na terra do Egito. Lá pelo menos a gente tinha carne para comer, e a gente comia pão em abundância. Vocês nos trouxeram para esse deserto para nos matar de fome, toda essa multidão aqui. E o Senhor fala com Moisés, né? Eu vou fazer chover do céu pão, o povo sairá e comerá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não.
dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Perdão. Veja, Deus, o povo responde a uma provação, né? Toda necessidade é uma forma é uma provação. Deus responde o povo responde a uma provação com murmuração, e Deus responde ao povo com provisão. Ainda bem que Deus não tem dificuldades com as nossas dificuldades, porque elas são tantas, são inúmeras, né? E nós somos assim fartos em reclamar a qualquer dificuldade que se nos abate. E o povo aqui não foi diferente, passou por dificuldade e começou a reclamar. E Deus falou assim: tá bom, eu vou mandar pão do céu, então vou dar uma provisão diária, e no sexto dia vocês vão colher em dobro, porque vai ser a provisão para o dia do sábado. Mas e Deus falou assim: vou prová-los nisso, né? A seguir a palavra fala assim: eles porém não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Deus dá uma provisão justa para o povo, uma provisão, né? Supre tudo. Mas eles pegavam a mais e não consumiam, e Deus havia avisado que isso não serviria, não teria proveito. Mas mesmo assim, mesmo sendo avisado disso, eles fazem isso, pegam além do necessário. E alguns pegaram do maná, pegaram além do que precisavam, deixaram para a manhã seguinte e deu bicho. E Moisés se indignou contra eles. E a seguir fala assim: ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos? Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus havia falado claramente, né? Ia dar a porção todo dia, e no sexto dia daria uma porção dobrada. Eles deveriam colher uma porção dobrada do maná, porque no sétimo dia não haveria porção. E aqui ele fala assim: no sétimo dia saíram alguns do povo para colher. É como se Deus não tivesse falado nada. É como se Deus falasse, entrou por um ouvido e saiu por outro. E o Senhor fala a Moisés, né? Até quando esse povo vai recusar em guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Perceba que Deus está demonstrando a paciência dele, a perseverança dele, a fé dele, né? A fé na transformação do povo. Está mostrando um ânimo longo, né? Está sendo longânimo com o povo. O povo resiste, o povo desobedece, mas Deus permanece abençoando, procurando ensinar o povo. Deus está preparando o povo, né? Um povo que ficou cativo por muitos anos, por 430 anos, está ensinando um povo a confiar nele. E assim, Deus faz assim conosco também. Deus usa de circunstâncias, às vezes muito triviais, algumas circunstâncias não tão triviais assim, para nos ensinar a confiar nele. Ele usa de pequenas circunstâncias para nos preparar para os grandes eventos, para as grandes decisões, para as grandes situações, para as situações importantes da nossa vida que nós vamos estar de frente, as situações que nós vamos ter que tomar uma decisão. E nós precisamos confiar nele. Deus está trabalhando essa confiança do povo nele. Mas o povo tem uma dura cerviz, né? Revela essa dura cerviz. Vamos um pouco adiante. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, acamparam-se em Refidim
e não havia água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendem comigo? Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Perceba que a cada vez que o povo é provado, é testado, eles voltam ao referencial conhecido deles, que é o Egito. O Egito é a terra da escravidão, é a terra em que eles não tinham liberdade, e eles têm isso como melhor do que essa situação em que eles foram libertos, estão sendo conduzidos por Deus e preparados por Deus. Eles olhavam apenas para a provisão ali do dia a dia, esqueciam que estavam fazendo parte de um processo de preparação. E nós corremos esse risco nas nossas vidas, né? Muitas vezes ficamos assim, atrelados, né? Muito ligados ao dia a dia, às necessidades, às demandas que nos consomem, e esquecemos que estamos num processo em que Deus está nos preparando. Dia a dia Deus nos prepara. Dia a dia Ele está nos preparando. Está se revelando a nós, está nos levando dia a dia a tomar pequenas decisões que vão fortalecer as grandes decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. É uma preparação contínua, constante. É uma preparação de confiar nele. Desenvolver a nossa confiança nele. E ele vai fazendo isso de forma gradual, pequenas situações, e ainda bem que ele não para nas nossas murmurações, né, e nas nossas rebeldias. E então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma consigo alguns dos anciãos de Israel, leva consigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então Deus aqui, ante a murmuração do povo, a reclamação do povo por falta de água, Deus ordena a Moisés que bata com seu cajado numa rocha, e essa rocha daria água. E assim Moisés fez, e eles foram supridos. Um pouco adiante, daí o povo pegou uma outra situação diferente aqui. Aconteceu que os amalequitas vieram atacar a congregação de Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai à peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e como Moisés lhe dissera. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, de um lado, de um lado, o outro do outro. Assim que lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Essa situação, Deus já dá uma aprovação maior ao povo, né? Envia um povo inimigo para lutar contra ele, e Moisés tem essa estratégia da parte de Deus, né? Vocês vão lá, fala Josué, pegue homens para lutar, e eu vou ao monte que vai estar sobre vocês, né? Estarei intercedendo por vocês. Eu vou estar com o meu cajado,
cajado que abriu o mar, o cajado que feriu a rocha, o cajado da autoridade do Senhor. Eu vou estar orando, intercedendo por vocês. E aqui o texto diz que quando Moisés levantava as mãos, né, Israel prevalecia. Mas quando ele se cansava e baixava as suas mãos, né, Amaleque prevalecia. Daí que Arão e Hur foram ajudá-lo, né, na sua intercessão, sustentando suas mãos, e Josué conseguiu vencer a Amaleque. Mas nisso tudo era o Senhor se mostrando ao povo, né? Como o Senhor se mostrando que era com o povo, que eles conseguiriam vitória. A vitória viria de pessoas pelejando e de pessoas intercedendo e de pessoas auxiliando na intercessão. Assim também é conosco, né? Algumas coisas nós temos que fazer, mas muito nós temos que orar, que interceder, né? Precisamos de auxílio na intercessão em muitas situações pelas quais temos que passar. Mas Deus estava se revelando ao povo, preparando, mais uma vez, né, para as situações que eles viriam a ter que enfrentar. E um pouco adiante, e Deus chama Moisés para que suba um outro monte, para que fique um tempo na presença de Deus, para que Deus revele mais, e Deus estaria revelando os seus mandamentos, seus estatutos. E Moisés vai lá e fica 40 dias. Na presença de Deus. E quando está voltando, terminando esse tempo, voltando ao arraial, ele escuta um grande alarido no arraial e fala assim: não é alarido de guerra, não é algo diferente que está acontecendo no arraial. E Josué está com ele, e eles falam assim: parece festa, né? E ele volta e encontra todo o povo numa grande entregue a uma grande festa, né? Então, resolveram festejar, né? Eles convenceram Arão, o irmão de Moisés, o auxiliar de Moisés, o porta-voz de Moisés, que enquanto Moisés tinha se ausentado, que Arão fizesse para eles dá-nos deuses, né, que nos guiem, porque esse Moisés foi-se e não volta mais. E Moisés tinha anunciado que iria para ficar na presença do Senhor. E eles chegam, Moisés chega e encontra o povo todo entregue ao hedonismo, assim, a busca de prazeres. Haviam feito um bezerro de ouro, estavam adorando esse bezerro, e ele questiona Arão, fala: Arão, o que aconteceu? E Arão fala assim: olha, não se zangue comigo, esse povo pediu-me um Deus que fosse adiante deles, estavam estressados porque você havia saído e não voltava mais, e queriam um capitão que os levasse de volta ao Egito. Eles me deram o ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Arão, da mesma forma que Eva, né, começa a se eximir da responsabilidade do que ele mesmo fez, né? Ele deveria ter sido firme com o povo, mas não teve firmeza, cedeu aos caprichos do povo. O povo queria que eles dessem um Deus, ele fez um bezerro de ouro, eles começaram a adorá-lo, e eles estavam querendo levantar um capitão que levasse eles de volta para o Egito. Percebe que Deus está querendo transformar a mentalidade de um povo, e esse povo é de dura serviço. Um
povo duro na queda, né? Um povo que fica afastado da presença do líder, começa a mudar os planos, que não vê alguém que os comande e eles não sabem o que fazer, não sabem se guardar, não sabem se preservar, não sabem esperar, né? Querem voltar para o conhecido. E é interessante como Deus é perseverante com esse povo, como ele é paciente, como ele não desiste, né? Mas Deus vai fazendo. Algumas pessoas transgridem nessa situação específica, né? Os que estavam querendo um capitão para voltar para o Egito, esses todos foram mortos. 3.000 morreram nesse dia. Então Deus agora começa a trazer julgamentos no meio do povo. Deus não apenas quer ensiná-los, permanece fiel quando eles são infiéis, mas Deus também começa a trazer julgamentos para aqueles que não querem nada, colocando os limites claros para eles, né? E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Sem arraiais, sem fortalezas? Também qual é a terra? Se fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Bom, Deus ordenou a Moisés que mandasse os líderes de cada tribo. E aqui a gente começa a ver, importante falar, esse papel da liderança, né? Os líderes, enquanto estavam caminhando pelo deserto, eles tinham era desejável a eles, né? Mas tinha a obrigação, né, de ver como Moisés os estava liderando e ver como Moisés se relacionava com Deus, porque se Moisés os liderava, eles deviam se inspirar nele.
Mas aqui nós vemos que dos 12, 10 não se inspiraram em Moisés. Josué e Caleb, sim. Esses que andaram próximos a Moisés, que se identificaram com ele, que se identificaram com o processo de liderança deles, estavam aqui firmes para se apegar à confiança no Senhor. Mas esses 10 não conseguiram. Eles olhavam mais os problemas, eles constataram que a terra realmente era uma terra boa, que mana leite e mel, que era uma terra maravilhosa, que produzia em abundância, que produzia coisas maravilhosas, né? Trouxeram frutos da terra para mostrar ao povo, mas eles se ativeram, né? Ficaram fixados nos problemas. Lá tem um povo muito forte, né? Um povo guerreiro, tem alguns gigantes, alguns são gigantes, nós parecemos formigas como gafanhotos aos seus próprios olhos. Mas Deus não mandou eles ficarem atentos aos problemas que tinha na terra, porque Deus já havia preparado eles que a terra estava ocupada e que Deus a daria a eles pouco a pouco. Já vamos pegar esse texto, mas quero falar da liderança primeiro. Essa liderança, todos nós exercemos muitas vezes liderança. Às vezes é liderança sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Alguns exercem cargos de liderança no trabalho, alguns exercem cargos de liderança no reino de Deus, e alguns exercem liderança apenas sobre si mesmos. E toda essa liderança, como que a gente aprende a liderar? Com os que lideram. Com aqueles que, e aqui eles tinham um exemplo fantástico de Moisés liderando o povo e sendo guiado por Deus, aprendendo com Deus a fazer isso. Todo líder precisa aprender a ter bases sólidas, a ter uma confiança sólida em Deus. A sua vida precisa estar estruturada em Deus. Porque no momento delicado, no momento da decisão, ele precisa se fundamentar nisso para tomar decisões, para ter autoridade na decisão que precisa tomar. E aqui nós vimos que esses 10 líderes não tinham isso. Eles não desenvolveram essa confiança no Senhor. E por conta disso, eles ficaram fixados nos problemas, ficaram aterrorizados, amedrontados e deixaram os seus liderados petrificados de medo, paralisados, começaram a gritar de neuróticos que ficaram por conta do relato dos líderes. Se os líderes estavam achando que era impossível, que os liderados iam conseguir fazer? Se o líder acha impossível, para mim que sou só liderado, o que eu posso fazer com isso? Então, meu irmão, minha irmã, se você exerce liderança sobre a sua casa, no teu ambiente de trabalho, ou no reino de Deus, aprenda a se firmar no Senhor, a desenvolver a confiança, que você esteja estruturado no Senhor, firme, apegado a Ele, se apoie nos líderes que o Senhor levanta, aprenda os caminhos da liderança com eles. E se você lidera apenas a sua própria vida, Davi falava, comandava a sua alma, falava assim: minha alma louve ao Senhor. Mesmo que você lidere apenas a si próprio, você precisa liderar sobre as suas vontades, sobre os seus desejos. Não pode deixar que os teus desejos te dominem. Pode deixar que o teu medo das situações te domine. É a nossa confiança no Senhor que precisa prevalecer nessas circunstâncias. E aqui, Deus nos pôs à prova, Deus nos preparou durante todo o caminho, durante toda a jornada pelo deserto, desde que saíram do Egito,
né? Viram aquela maravilha de Deus os libertando, os livrando do Egito, os 10 sinais lá no Egito. Depois o faraó perseguindo eles. Eles passam a seco pelo Mar Vermelho. Os egípcios vão atrás e são todos mortos por Deus ali. Eles estão livres daquela opressão. Começam a caminhar, mas sempre estão querendo voltar àquela situação anterior. Perceba, nós também temos um pouco disso em nós. O Senhor vem, nos alcança, nos liberta, quer nos dar uma nova vida e a gente fica muitas vezes desejando viver como vivia antes. Se locupletar, né? Se sentir completo com o que fazíamos antes, com o que nos agradava antes, e não em descobrir a vontade de Deus e ser obediente a ela. Ainda bem que Deus não desiste de nós, né? Meu irmão, minha irmã. Ainda bem que Deus é perseverante comigo e com você. Ele não desiste, né? Ele é perseverante. Então, dessa situação, né, eles ficam todos apavorados. Josué ainda se levanta, tenta falar mais alto ali, fala, não, nós vamos lá, nós vamos dar conta, Deus falou que nós vamos só entrar, só vamos lá, vamos que Deus vai dar conta, Deus vai dar aquela terra para nós. Eu quero pegar um texto que ressaltar isso aqui. Aquele texto, eu acabei lendo esse texto antes aqui, mas eu vou mostrar o que Deus havia falado, porque Deus não cobra de nós o que Ele não nos dá condições, né? Se Ele dá condição, Ele cobra. Se Ele não nos dá, Ele não nos cobra. O que eu vou ler está em Êxodo 23, do 20 ao 33, tá? Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Deus havia falado isso com o povo antes, enquanto estava no caminho do deserto, preparando para que ia chegar diante da terra prometida. Olha, eu vou enviar um anjo adiante de você, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, porque nele está o meu nome. Toda a liderança levantada pelo Senhor, nela está, não é na pessoa, na liderança que o Senhor levanta, está o nome do Senhor. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E eu os destruirei. Deus havia avisado o povo que ia levar eles a esses povos. Depois aqueles líderes viram lá e falaram assim, mas esses povos estão lá, mas Deus tinha avisado que ia levá-los. E Deus está falando assim, eu vou levar vocês a esses povos e eu os destruirei. Não adorarás aos seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes as destruirás totalmente e despedaçarás as suas colunas. Servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror adiante de ti, confundindo todo o povo onde entrares. Farei com que todos os teus inimigos te voltem às costas. Veja o que Deus fala aqui, pela obediência, né? Quando Deus nos chama para algo, pela nossa obediência, né? Ele fala assim que os nossos inimigos serão, ele vai ser inimigo dos nossos inimigos. Que a situação melhor que essa? Um Deus todo-poderoso, inimigo dos seus inimigos. Mas ele fala que vai nos levar a uma terra que está ocupada, né? E ele fala assim, eu vou enviar o meu terror adiante de ti. Quer dizer, a fama da nossa intimidade com Deus vai ser levada adiante de nós. Deus faz com que isso aconteça
para que isso abale as estruturas dos nossos inimigos. E ele fala assim, também enviarei vespas diante de ti. O Senhor ataca, né? Que lancem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Ele vai arrumar situações para que os nossos inimigos saiam do nosso caminho. E agora atenção pelo que ele fala aqui, né? Ele fala assim, não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação. O Senhor sabia que aquele povo era um povo que ficou cativo muito tempo e que não sabia subjugar a terra por si. Precisava aprender isso também. Então ele ia deixar a terra ocupada enquanto o povo ia entrando e tomando posse. E à medida que tomava posse, né, e se assegurava daquilo, podia dar o passo seguinte. Ele fala assim, não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Nós precisamos nos multiplicar, crescer, nos expandir, né? Porei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o Eufrates, que darei nas tuas mãos os moradores da terra, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, isso te será cilada. Interessante que Deus assim havia preparado esse povo, falando, olha, eu vou dar a posse da terra a vocês gradativamente. E lá tem povos ocupando essa terra. Mas eu vou tirar esses povos de lá. O que Deus queria daquele povo era que eles apenas entrassem na terra e gradualmente entrassem, ele fala assim, se multiplicassem, né, tomassem posse daquilo, daí no próximo ano, na próxima etapa, já iriam tomar posse da porção seguinte, e no outro ano mais um pouco, né, iam tomando posse e iam se assenhorando da terra, dominando a terra, fazendo com que ela produzisse. E assim também Deus faz conosco. Ele nos prepara, né, para a jornada que temos na nossa vida, para os desafios que vamos ter. E quando chega diante desses desafios, ele tem a expectativa que a gente dê o primeiro passo, o passo de confiança nele. Nós temos assim, como aquele povo, eles tinham noção do que era tudo que Deus queria dar, noção. Eles não tinham que tomar posse de tudo de uma vez só. Eles tinham que tomar posse da primeira porção. Nós também, nos desafios que Deus nos coloca, Ele nos chama a tomar posse da primeira porção. E à medida que tomamos posse dessa primeira porção, e nos multiplicamos e ocupamos tudo aquilo, Ele vai nos dando as porções seguintes. Assim é o nosso Deus. Está ficando longa essa palavra, essa palavra dá para explorar muito ainda, mas a história desse povo, dessas pessoas que não confiaram no Senhor, é que elas ficaram vagando no deserto por 40 anos, até toda aquela geração ser extinta. Só os jovens de 20 anos para baixo ficaram vivos e entraram, depois de 40 anos, entraram na terra de Canaã. Nós precisamos ver se nós não entramos em alguma armadilha assim. Né? O Senhor nos prepara para os desafios que vão se apresentar diante de nós, para que a gente responda com confiança, com fé nele. Ele está trabalhando a fé em nós. Ele nos dá noção de todo o desafio, mas a gente nunca consegue ver todo o problema, ou dominar todo o problema de uma vez. Mas nós conseguimos dar o primeiro passo confiando nele, confiando e crendo que ele é conosco, que os nossos inimigos serão inimigos dele, e que ele vai expulsando os inimigos de diante de nós. A alternativa a não desenvolver confiança em Deus é ficar vagando no deserto, é
ter uma vida sem sentido, uma vida desesperançada. Os que confiam no Senhor têm esperança, enfrentam desafios, mas o Senhor é com eles, e o Senhor seja contigo. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo continue trabalhando no teu coração essa palavra, que você possa contextualizar essa palavra na tua vida e que o Espírito Santo te fale contigo. Essa é a minha oração. Que o Senhor te abençoe e te dê uma excelente semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém.